Pessoal, parece que deu ruim para a ivermectina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e vamos falar um pouco sobre a ivermectina, algumas notícias recentes a respeito desse fármaco. Para quem já acompanha meu trabalho aqui na Universidade da Química, sabe que eu comentei sobre praticamente todas as moléculas utilizadas de alguma forma para tentar evitar a Covid-19. Na verdade, para tentar tratar os efeitos adversos da Covid-19. Mas, olhando pelos vídeos aqui do canal, nenhum vídeo teve um alcance tão grande quanto o vídeo da ivermectina. Inclusive, é o que tem maior número de visualizações aqui, chegando a aproximadamente 700 mil visualizações. Isso corresponde a, sei lá, 1/6 de todas as visualizações aqui do canal, né? Um pouco menos do que isso. Bom, há algumas semanas foi publicado um artigo bem interessante a respeito da ivermectina, onde, em uma primeira olhada, se você batesse o olho, poderia passar a impressão de que ela conseguia uma taxa de sobrevivência de 75%. Então, inclusive, até circulou no Instagram, no Facebook, no grupo da família, por exemplo, notícias como essas aqui. Cientistas britânicos afirmam que ivermectina reduz mortes por Covid em até 75%. Análise de pesquisadores da Universidade de Liverpool aponta a ivermectina como um tratamento eficaz e acessível a casos da doença. Galera, isso é falso. Tá? Isso aqui não é assim. Ou melhor, é isso, mas não é assim. Por quê? Esse aqui é um título que induz ao engano, induz ao erro de interpretação. Quando leio isso, eu penso que se eu tomo ivermectina, eu consigo me proteger contra a Covid até uma taxa de 75%. Então, se eu tenho 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, as 100 tomam ivermectina, 75, por conta da ivermectina, conseguem se livrar da Covid, Não, ou pelo menos não morreria, o que está dizendo aqui, reduz mortes em até 75%. Pelo menos eu leria dessa maneira se eu não tivesse conhecimento, seria a primeira ideia. Soma-se isso ao fato de que estamos vivendo numa época muito complicada. Pessoas estão tendo moléculas de estimação, estão brigando, discutindo, xingando, ofendendo outras pessoas por conta de molécula A e de molécula B. Eu nunca imaginei que a química seria tão popularizada erroneamente dessa maneira. Aí vamos lá, o que diz esse artigo de fato? Bom, o artigo baseado é esse daqui. É uma meta-análise. O que é uma meta-análise? É como se fosse um estudo de estudos. Os pesquisadores pegaram vários estudos publicados a respeito do uso da ivermectina e fizeram ali uma análise desses resultados. Fizeram ali um compilado. Isso que nós chamamos de meta-análise. Então, é uma meta-análise de testes randomizados de ivermectina para o tratamento de infecções do SARS-CoV-2. A primeira coisa que está bem clara aqui, que a gente consegue ver no próprio artigo, é que aqui em cima, em letras vermelhas, ele deixa bem claro que é um pré-print, ou seja, esse artigo ainda não foi revisado. Devido ao contexto da pandemia, nós temos a publicação de vários artigos sem serem revisados, e uma etapa fundamental para a credibilidade de um artigo é a revisão por pares. A ciência sempre foi feita dessa forma e vai continuar sendo feita assim. Bom, esse daqui é um artigo. Ele é um pré-print, ok? Vamos deixar isso aqui de lado e vamos dar uma olhada no que o artigo diz. Algumas características. Bom, se nós olharmos aqui o resultado, o universo de trabalho, não os resultados, mas na parte de resultados dele, no primeiro parágrafo, aqui mostra o universo de trabalho. Foram estudados 18 artigos com um universo até pequeno de participantes, 2.228 participantes. E isso, dividido ali entre 18 artigos, alguns estudos tinham apenas 24 participantes, outros tinham 400. Dentre esses 18 artigos, apenas 5 deles, de fato, foram publicados em papers, em revistas, passaram ali pela avaliação dos pares. Então, apenas 5 nós podemos considerar como sendo artigos de fato. 6 eram pré-prints ainda, outros 6 não publicaram, não compartilharam os resultados, um outro foi publicado apenas no website. Então, esse é um estudo não muito bom, ele não tem dados homogêneos. E no próprio texto
ele deixa isso bem claro. Ele fala que nós temos casos com um universo de trabalho de 400 participantes, outros 24 apenas. Em uma situação foi dada uma determinada dose de ivermectina e outra uma outra dose de ivermectina. Em um foi dada dose única, outro mais de uma dose. Em outros foi ivermectina pura, em outros ivermectina com alguma outra substância. Então são dados muito diferentes, são condições muito diferentes para termos um resultado adequado. E assim, não sou eu que estou falando isso não, galera. Eu não estou torcendo contra a ivermectina. É o que o artigo diz, é o que os autores do artigo dizem. E eles deixam bem claro aqui que, embora tenha esse dado, né, 75% na redução de mortes, e vamos discutir esse número daqui a pouco, ele deixa bem claro que ainda não há evidências robustas o suficiente para aprovar o uso da ivermectina. Então, assim, o artigo, que essa notícia diz que chama atenção, ivermectina reduz morte por Covid em até 75%. Os autores deixam bem claro nele que, embora seja um resultado legal, ou seja, que ele incentiva um estudo mais aprofundado desse fármaco, ele deixa bem claro que não são dados robustos o suficiente para justificar o uso. Entretanto, seria necessário resultados, estudos de qualidade mais elevada. São os autores do artigo. Agora, quanto ao número, né, de onde que vem 75%? Preste atenção aqui. Cruzando seis artigos, incluindo 1.255 pacientes, eles pegaram aqui dois grupos. Um grupo contendo 658 pessoas e outro contendo 597. Esses 597 aqui utilizaram placebo, foi o grupo controle. E esse grupo aqui estava utilizando ivermectina. Bom, dos que utilizaram ivermectina, 14 pessoas morreram. E dos que não utilizaram, 57 morreram. Preste atenção que esse daqui é um estudo misturado, não é um único estudo não, que, enfim, teve ali condições melhor controladas. Foi um conjunto desses 6 estudos. Aí vamos lá. Em um, 14 pessoas morrem e outro 57 morrem. Nós pegarmos 57, subtraímos de 14, temos 43. 43, em relação a 57, então dividido por 57, estamos falando de 75%. Então, 75% de redução de mortes vem daqui. Né? Vem do simples fato de que, em um caso, nós tivemos 14 mortes e no outro tivemos 57. É um número muito pequeno. E não apenas muito pequeno, é um número muito misturado. Isso daqui não representa que a ivermectina reduza 75% das mortes. Isso daqui é um exemplo de que a ciência está banalizada de uma forma bizarra. Tipo, sai um título, alguém vai, escreve qualquer coisa, induz um pensamento e isso é replicado. Replicado simplesmente porque, infelizmente, o nosso povo não tem educação adequada, não tem uma base científica adequada. Então, não vai conseguir ler um artigo desses, não vai conseguir ler o artigo porque em inglês, porque não tem conhecimento prévio, e ninguém é obrigado a ter conhecimento prévio nesse caso. Porém, ao analisar os números, os resultados são bem diferentes. A notícia é mentirosa? Não, não é mentirosa, mas ela é exagerada, ela induz o erro. Bom, aí vamos lá. Isso aqui foi publicado há 1 semana, 2 semanas atrás. Aí ontem, né, por ocasião da gravação desse vídeo, nós tivemos uma outra notícia, o posicionamento da Merck, uma das produtoras da ivermectina. E deixa eu abrir um parêntese aqui. O vídeo com o maior número de visualizações desse canal, como eu falei, esse vídeo sobre ivermectina. Eu gravei ele na ocasião que foi lançado um estudo in vitro por australianos, mostrando a eficiência da ivermectina em reduzir a carga viral. O objetivo do vídeo era apenas falar sobre o mecanismo de ação, discutir o possível mecanismo de ação. Eu deixo bem claro no início do vídeo que eu não sou médico, que eu não estou recomendando o uso da ivermectina e até faço uma crítica à automedicação no final do vídeo. O problema é que esse é um vídeo que, enfim, atraiu muitos comentários chatos. E tem alguns que eu tenho recebido recentemente falando que eu sou um irresponsável, que eu estou incentivando o uso da ivermectina. Teve um que me chamou de estelionatário, outro que eu estou fazendo propaganda enganosa, um outro de irresponsável, que eu quero enganar as pessoas, quando na verdade o vídeo não diz isso. Né? Eu deixo bem claro ali que é o resultado in vitro,
porque são condições controladas. Eu só não tenho culpa de que, para algumas pessoas, falar que o resultado é in vitro não tem significado algum. Muito bem. Como eu falei, o vídeo ele não era uma defesa da ivermectina, mas também não era um ataque. Nós não tínhamos informações suficientes na época, como não temos informações adequadas hoje. Não há absolutamente nada que prove que a ivermectina funciona. Eu usei ivermectina e não peguei Covid. Ou eu estava com Covid, me tratei com ivermectina e melhorei. Bom, eu tive Covid e não tive sintomas praticamente. O único sintoma que eu tive foi a perda de paladar. Eu não tomei nenhum remédio antes, nenhum remédio durante. E aí durou ali alguns dias e pronto, não tive problema nenhum quanto a isso. Eu sei que eu tive Covid porque eu fiz o teste sorológico e o IgG acabou dando reativo posteriormente. Então não foi só a perda de paladar, tive a confirmação para isso. Muitas pessoas que simplesmente estão utilizando tratamento precoce, que não há recomendação alguma, simplesmente não apresentariam sintomas mesmo, por uma característica da própria doença. Ou se pegaram, não apresentaram sintomas, ou apresentaram sintomas leves. Somente isso. Não foi o remédio que provocou esse efeito. Ou pelo menos nós não temos dados científicos suficientes que defendam isso. A ideia aqui é a ciência, não é o que eu acho, o que você acha, ou porque eu acredito que chá de boldo vai funcionar contra a Covid, ou porque eu acredito que suco de laranja com hortelã vai funcionar contra a Covid. Não importa o que você acha, não importa o que eu acho. A ciência é construída de uma outra forma, de uma maneira independente, ou pelo menos tentamos fazer com que ela seja o máximo de independente possível. Se você chegou nessa etapa do vídeo, por exemplo, e você não acredita na ciência, não acredita nos artigos, acha que tudo está sendo manipulado, que isso é uma sabotagem de uma nova ordem mundial e blá blá blá, bom, a gente pode parar aqui. Se você ficou até aqui, desculpa ter perdido o seu tempo, mas não dá para discutir numa situação dessas, né? Não importa o que você acha, não importa o que eu acho. A ciência, ela tem a sua própria evolução. E até o momento, nós não temos provas convictas nenhuma de que a ivermectina, de fato, funcione. Assim como não temos para a cloroquina, assim como não temos para nenhum outro fármaco. Um que apresentou resultado com respaldo científico até agora foi a dexametasona, e isso na situação ali de pacientes graves, não para o tratamento precoce. Mas vamos lá. Ontem, a Merck, uma das produtoras da ivermectina, publicou essa nota. Então a Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, afirma hoje sua posição em relação ao uso da ivermectina durante a pandemia da Covid-19. Os cientistas da empresa continuam a examinar cuidadosamente as descobertas de todos os estudos disponíveis emergentes da ivermectina para o tratamento de Covid-19 para evidências de eficácia e segurança. É importante observar que, até o momento, nossa análise identificou nenhuma base científica para o efeito terapêutico potencial contra a Covid-19 em estudos pré-clínicos, nenhuma evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com a Covid-19 e a preocupante falta de dados de segurança na maioria dos estudos. Não acreditamos que os dados disponíveis suportem a segurança e eficácia da ivermectina, além das doses e populações indicadas nas informações de prescrição aprovadas pela agência reguladora. Então, nós estamos vendo aqui uma nota da fabricante do remédio, que seria uma que lucraria enormemente com isso, dizendo que a ivermectina, com base do que nós temos, não funciona contra a Covid-19. Pode ser que funcione? Pode ser que funcione, mas, bom, um ano depois ainda não temos nenhum estudo que suporte isso. E, de novo, isso independe de você achar, de eu achar. A ciência funciona assim, doa quem doer. Se você não acredita na ciência, ok, é opinião sua. Você quer tomar ivermectina? Ok, o médico receitou? Bacana, não é nenhum crime, não há nenhum problema em você fazer isso. Você compra, inclusive, acho que agora, sem receita. Você tem essa liberdade. Se o seu médico receitou e você aceita, concordou, ok, você tem essa liberdade. Não há restrição alguma. Mas saiba, a ciência não suporta isso. O que nós temos de dados científicos não suportam o uso da ivermectina, da cloroquina, da hidroxicloroquina e praticamente nenhum desses fármacos contra a Covid-19. Para finalizar o vídeo, eu vi que foi publicado, acho que hoje especificamente, por ocasião da gravação desse vídeo, uma nota da VitaMedic, que também é uma empresa que produz ivermectina, mas essa
é uma empresa brasileira. E vale a pena ler aqui com vocês. Foram 4 notas. Primeiro, desde a eclosão da pandemia da Covid-19, em março de 2020 no Brasil, a ivermectina passou a ser uma das alternativas para o tratamento precoce da doença, especialmente quando estudos clínicos in vitro realizados pela Universidade da Austrália apontaram a ação antiviral do medicamento. Na verdade, é com base nesse artigo que eu publiquei esse vídeo da ivermectina. Ora, tratamento precoce não é reconhecido pela OMS. Nós não temos provas de que ele funcione. E eles estão baseando isso com base no estudo in vitro. Bom, a farmacêutica sabe muito bem que in vitro quase tudo funciona. Desinfetante funciona, alteração simples de pH funciona. Não significa que funcionaria em uma pessoa. Então eles sabem muito bem que o estudo in vitro, embora seja o ponto de partida, não significa que terá resultados clínicos de fato. Segunda nota. Por ser um medicamento de largo uso pela população para tratamentos de pediculose, verminoses, filariose e de baixo impacto em termos de efeitos colaterais, grande parte da comunidade médica aderiu aos protocolos de tratamento baseados em ivermectina, azitromicina, além de complexos vitamínicos, corticoides, etc. Sim, não sei se grande parte da comunidade médica, alguns médicos aderiram de fato a esses protocolos, mas não há embasamento científico. Pode até ser uma questão de pragmatismo. Não tem nada, não há remédio, vamos testar isso aqui para ver se funciona, para ver se dá algum resultado. Mas não há embasamento científico nesse respeito. 3. A comprovada segurança oferecida ao uso da ivermectina e mais de dezenas de outros estudos desenvolvidos ao redor do mundo, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Argentina, Eslováquia, Peru, México, entre outros, deram ainda mais segurança e argumentos à comunidade médica, instituições de saúde pública e privada para incluir ivermectina nos protocolos de combate à doença. A maioria desses artigos, se não todos, não são artigos com solidez científica. São estudos pequenos, são casos, muitos deles não randomizados, não com duplo cego. Por isso que eu fiz questão de mostrar a análise do artigo, desse último artigo de meta-análise, no início do vídeo. Não é o fato de ter um artigo publicado, a questão é a qualidade dos dados envolvidos ali. E, infelizmente, nós não temos. Bem que eu queria que tivesse, seria excelente um medicamento desses, de fácil acesso, funcionar de fato contra a Covid. Quarto, o crescimento do mercado da ivermectina, um produto de baixo custo e terapeuticamente de baixo risco, naturalmente incomoda e pode ser um motivador de campanhas contra na mídia, especialmente provocadas por empresas que têm interesse em lançar produtos patenteados de alto custo para a mesma doença. Especialmente, essa quarta nota eu interpretei como sendo, olha, talvez eu perca o meu mercado, porque a ivermectina vendeu e vendeu muito, e tem vendido muito. Talvez a empresa possa estar ali com medo de perder essa fatia do mercado e está falando que, por exemplo, induz que outras empresas, talvez a Merck, enfim, não deixa claro, esteja pensando em lançar um outro medicamento, ou mesmo que a mídia seja contra, está colocando aqui a mídia como gostando da ideia da pandemia da Covid-19. Então, assim, a Vitamedic publicou isso. Bom, eu acho que nenhuma dessas notas aqui fazem sentido. Está me parecendo muito mais uma defesa para não perder o seu mercado. Bom, mas qual é a opinião de vocês nesse respeito? Galera, era isso que eu queria falar com vocês. Seria uma atualização sobre o vídeo da ivermectina. Na verdade, eu publiquei 2 vídeos. Aqui no final eu vou indicar para vocês o vídeo original da ivermectina aqui no canal e outro vídeo que eu também falei sobre alguns estudos atualizados daquela época sobre a ivermectina. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe, dê o seu like e escreva aqui nos comentários, se não quiser comentar nada, ivermectina. Vai ajudar bastante no ranqueamento desse vídeo. Enfim, infelizmente nós não temos provas científicas contundentes ainda de que a ivermectina de fato funcione. Galera, é isso, valeu e até o próximo vídeo.